um novo ano, com certeza com novas metas, novos objetivos, e eu estou muito grato a Deus, já disse isso agora na reunião de oração com a UPH nesta manhã, da minha felicidade, da minha alegria e do privilégio que o Senhor me concede para cuidar de vocês como rebanho do Senhor. Amém? Meus irmãos, eu fiz uma proposta ao conselho da igreja para nós estudarmos não mais a revista. Eu tenho por costume não estudar revista. Lógico que se no decorrer daí dos dias, dos meses, os irmãos preferirem voltar com a revista, para mim está tudo bem, não tem problema algum. Falei isso ao conselho, os meus irmãos presbíteros estão cientes, mas eu quero iniciar o meu trabalho com vocês em série. O que é isso, pastor? Nós temos, como ontem, quem estava aqui ou quem assistiu pela live, cada pastor tem o seu jeito, cada pastor tem a sua sistemática, cada pastor tem o jeito de ministrar aula, estudo bíblico e até mesmo o culto de adoração ao nosso Deus. Eu sei que para alguns no começo é um pouco bloqueador, né? A pessoa ainda fica um tanto, nossa, o que será que vai acontecer? Mas eu tenho certeza que os irmãos vão conseguir aprender em nome de Jesus, porque eu não faço para mim, eu faço para Deus. E quando a gente faz para Deus, tudo fica melhor, tudo funciona e a gente só cresce. E isso é uma maneira de você, cada um aqui, irmão e irmã, cada família aqui, ser boca de Deus aonde vocês estão. Como o presbítero muito bem colocou, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vida diária. Nós precisamos fazer com que o reino de Deus seja conhecido. Muitas vezes nós ficamos um pouco assim acanhados. Puxa, será que se eu falar de Jesus ou da minha igreja, eu vou ofender alguém? Ontem eu mal cheguei e eu tenho esse costume, irmãos, de puxar a conversa e já tentar mostrar Jesus para as pessoas. E ali no hotel onde eu estou hospedado, eu conversei com o proprietário, sem o conhecer. E ali em 10 minutos de conversa que nós tivemos, eu já não perdi tempo e o convidei para estar na minha posse ontem ou em algum momento desse novo período aí, por enquanto, pelo menos por 3 anos, e eu espero que não seja só esses 3, mas para honra e glória que seja mais. Amém? Dito isso, meus irmãos, eu tenho uma proposta a fazer para a sala dos adultos, que é estudar o livro dos Salmos, né? Para honra e glória de Deus, o presbítero trouxe um dos Salmos dos 150. E eu quero hoje fazer uma introdução ao livro dos Salmos. Então, especificamente, nós não vamos estudar os 150 textos, porque aí nós levaríamos 3 anos para estudar. Nós temos em média 52 domingos, né, no ano. Então aí a gente teria aí 3 anos para trabalhar. 3 anos, né, para trabalhar. Mas não é a minha ideia fazer, né, pontual, um a um, não. Eu quero ser muito objetivo, eu quero que vocês aprendam, e para que vocês possam aprender, eu já quero dar uma dica para você. Você tem celular? Todo mundo tem? Jóia. No celular, normalmente nós temos um bloco de notas, não é isso? Ou algum outro aplicativo que você possa fazer as suas anotações. Eu gosto, Marcelo, né? Não o pastor Marcelo, mas Marcelo, de anotar.
Então eu trago uma folha, ou eu trago uma agenda, ou um bloco de notas e eu escrevo, é o que eu gosto. Você talvez não tenha esse costume, mas eu gostaria que você começasse a fazer isso. Por quê? Porque se nós estamos numa escola bíblica dominical, nós precisamos aprender. E desculpa, irmãos, eu não sei você, mas a minha cabeça, eu já estou mais velho, entendeu? Não funciona muito se eu tentar só memorizar. Eu preciso anotar, Marcelo. Então eu estou dando uma dica, uma sugestão para você, se você quiser, é lógico. Ninguém é obrigado aqui, semana que vem, pastor, eu comprei um caderno, comprei uma agenda. Não vou cobrar nada disso de você. Mas seria muito legal se você pudesse trazer alguma coisa para você anotar, nem que seja aí no seu smartphone, no seu celular, não tem problema. Desde que você não fique navegando na internet, nos WhatsApps da vida aí, tá bom? Eu quero então fazer uma introdução, mas antes eu quero orar. E eu convido você a fechar os seus olhos, para que a gente possa então iniciar este novo ano. Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer pelo ano que se findou, por lutas, provações, dificuldades. Mas eu creio, Senhor, que isso tudo foi propício para o nosso crescimento. Pai, em nome de Jesus, nós já estamos no 5º dia do mês de janeiro do ano 2025. Em Cristo nós pedimos que este ano seja um ano também repleto, ó Deus, de desafios, de bênçãos, mas que o Senhor nos use com poder, graça e glória. Para isso, Senhor, precisamos ter uma vida diária com o Senhor. Precisamos fazer da nossa vida uma devocional. E, Senhor, nós pedimos por esta igreja, por cada irmão, cada irmã que aqui está, cada família aqui representada nesta manhã, por aqueles jovens, adolescentes e crianças que estão, ó Deus, em cada sala agora. E que o Senhor, da mesma forma, use os professores e use também os alunos, para que nós possamos crescer juntos em estatura e graça, e que o amado Espírito Santo nos dê discernimento a fazer tudo aquilo que precisamos para a Tua honra, para a Tua glória, no nome de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, o livro dos Salmos, ele compõe então 150 cânticos, poemas, palavras que foram expressamente dirigidas de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, aos seus autores. Os mais conhecidos, com certeza, são escritos pelo rei Davi. Mas não só o rei Davi compôs os salmos. Nós temos também Asaf, os filhos de Coré, Moisés e outros anônimos, aos quais não se deram então a autoria delegada por Deus para a escrita destes salmos. Nós precisamos entender, e eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para 2 ou 3, qual o seu salmo preferido? Deixa eu pegar alguém aqui que está bem quietinho aqui. Os irmãos aí do fundo, alguém quer falar um salmo que goste? Pode falar, irmão. 1. E a irmã aí que levantou a mão? 51. Meu irmão lá atrás? 40. Aqui desse lado aqui, alguém se arrisca? 139. 147, versículo 5. Mais alguém? Também, aqui, joia. Irmã? 46. Amém. Justamente, irmãos, quando nós olhamos para os salmos, um especificamente nos chama a atenção. Ou por um momento que a gente estava passando,
ou por alguma coisa que a gente vivenciou naquele exato momento. Quando a gente pega, engraçado que ninguém citou o Salmo 119, por exemplo. O mais curto de todos, né? Lógico que não. Mas, dentro do Salmo 119, existem perícopes, pequenas porções que nos falam sobre algo que a gente está passando ou vivenciando. Se você, assim como eu, visitar uma casa, normalmente vai ter uma Bíblia aberta. Qual o salmo dessa Bíblia vai estar? Por que será, né? Na grande maioria, o salmo que está exposto e aberto é o Salmo 91. Não sei se por uma crendice popular, eu não sei se por alguma coisa dos antepassados, né? De bisavô, avô, pai e mãe, o Salmo 91 sempre está aberto na casa daquela família. Mas vamos ser bem sinceros, adianta estar aberto no 91, no 46, no 139? Adianta? Sim ou não? Por que não? Porque se eu ou se os irmãos não se dedicarem à leitura e ao estudo da palavra, nada vai acontecer. Então, quando nós temos uma proposta e um projeto, tudo funciona melhor. E justamente por isso, o estudo do livro dos Salmos nos revela várias características de temas, de gêneros, dos autores e de tudo que o Senhor Deus, Ele próprio quis nos passar. Nós sabemos que o nosso tripé de reformados que somos é iluminação, revelação e tudo aquilo que o Senhor vai nos moldar através da inspiração do Espírito Santo do Senhor. Nós sabemos que Deus Pai e Deus Filho está no céu. Amém? Todos concordam comigo? Amém? Mas quem está no nosso meio? O Espírito Santo. Mas para outras pessoas, nós presbiterianos não temos o Espírito Santo. Nós somos tidos como gelados, frios, sorveterianos. E eu não creio nessa palavra. Para mim, vou usar um termo pentecostal, está amarrado em nome de Jesus. Para mim. Por quê? Porque se eu me debruço, ó, aqui os irmãos estão com a palavra aberta. Se eu me debruço ao estudo da palavra, se eu tenho tempo precioso, 5 minutos que seja do meu dia, porque todos nós aqui não queríamos um dia de 24 horas. Nós queríamos um dia de mais horas. Para alguns, pastor, o senhor falou tudo, meu dia não dá. Mas se você dividir o seu dia perfeitamente e, lembrando do texto que eu citei ontem, Mateus 6,33, que também foi citado nesta manhã, nós precisamos buscar, e a busca é individual. Em primeiro lugar, quem? Deus. Se você, ao acordar, colocar isso como propósito e projeto do seu dia, faça um teste amanhã. Hoje já não dá mais. Mas amanhã, ao abrir os seus olhos, ao acordar, antes de qualquer coisa, do seu banho, de lavar o seu rosto, de fazer o café, busque o Senhor. Antes de você colocar os seus pés no chão, sente, deitado, do jeito que você quiser, ajoelhado, fala: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu vida. Eu poderia não acordar, mas louvado seja o teu nome, e esse dia é para o Senhor. Se você fizer isso, e depois das suas atividades você buscar
a ter um momento de devocional com o Senhor, tudo vai mudar. Então, o propósito nesta manhã é justamente orientar a igreja como fazer, de que forma fazer. Pastor, mas do jeito que eu faço está errado? Não, eu não quero mudar o seu jeito de fazer a sua busca a Deus, não. Eu estou orientando a igreja de uma maneira geral para que, de alguma forma, alguém que está perdido, pastor, eu nunca pensei em como buscar a Deus. Eu nunca pensei em como orar, em como ler a palavra, em como me portar perante a soberania de Deus. A gente conhece muitas pessoas assim. Então, quando eu mostro um caminho, eu não estou dizendo que foi falado ontem, estou 100% certo. E o irmão presbítero acabou de dizer, nós todos somos pecadores. Nós todos somos imperfeitos. Porém, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Criador do céu e da terra, nós deixamos de ser o velho Marcelo, a velha Maria, o velho José, o velho João, e nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso, o Senhor Deus não olha o Marcelo. O Senhor Deus olha o seu Filho Jesus. Porque, vamos combinar, quem deveria ir para a cruz era o Marcelo, era a Maria, era o José e era o João. Porque nós somos feitos, como o Salmo 51 diz, como Davi também expressou, que nós fomos gerados no pecado. Porém, graças à misericórdia e o amor de Deus, o Senhor veio para morrer na cruz. E de Gênesis a Apocalipse, meus irmãos, guardem isso, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para a vida de Cristo, inclusive no livro dos Salmos. Por isso, eu quero, após essa abertura, falar um pouco sobre, eu já até mencionei os autores e data. O livro dos Salmos, eles foram escritos num período justamente quando Moisés foi levantado, no início da trajetória, quando o povo do Senhor, então, ficou escravo, teve toda aquela mudança de cenário, saindo do Egito e indo para a terra prometida. Então, desde o início de tudo, os salmos foram sendo gerados, foram sendo colocados para cada um que foi respectivo na sua autoria. O livro dos Salmos, ele indica então alguns autores, como eu disse, na grande maioria o rei Davi. Porém, não só o rei Davi, mas como eu disse, Moisés, Salomão, os filhos de Corá, Asaf, Etã e tantos outros que não são informados os autores. Porém, nós temos aqui também que compreender que se não há um autor, é porque o Senhor não quis revelar. Tem muitas coisas dentro da palavra de Deus que o Senhor não quis nos revelar. Por quê, pastor? É direito do dono de tudo. Talvez porque ele já sabia que nós somos limitados no nosso intelecto, na nossa maneira de pensar e na nossa forma de agir. Justamente por isso, ele não permitiu que algumas coisas fossem reveladas ao ser humano. E guardou para ele. Então, o que está revelado na palavra, do começo ao fim, é para que a humanidade possa, então, se alimentar e crescer para a honra e glória
do nome do Senhor Jesus. Então, justamente o período em que foi escrito os primeiros salmos foi por volta, como eu disse, no tempo de Moisés, no ano de 1440. E depois, mais para frente, já na época do cativeiro babilônico, no ano 400. Por isso, a estrutura e a característica dos salmos, do livro de uma forma geral, nós sabemos. Eu não sei se alguém está com a Bíblia aberta, mas quem foi que falou o salmo? O seu Jurandir, né? Salmo 1, não foi o senhor falou? No seu livro, aí na sua Bíblia, antes do Salmo 1 está escrito assim, em negrito, livro 1. Tem alguma Bíblia escrita aí? Alguém aí? Joia! Isso quer dizer que os Salmos, o livro todo, 150 capítulos, está subdividido em 5 livros gerais. Cada livro fala de uma situação para os autores daquele compêndio. Livro 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho essa proposta justamente porque senão levaríamos 3 anos para estudar, nós vamos levar menos tempo. Na minha cabeça, pelo menos 6 meses, eu creio que seja suficiente para estudarmos os 5 livros. Lógico que não vamos ver todos os salmos, mas vamos ver os salmos respectivos, mais importantes para cada livro. Por isso, a importância de você trazer sempre um bloco de anotação ou até mesmo aí no seu celular fazer isso. Como eu disse, então, o livro 1 compreende do Salmo 1 ao Salmo 41. Se você for no Salmo 42, antes do Salmo 42 você vai estar escrito lá, livro 2, que vai do 42 ao 72. Depois o livro 3, do 73 ao 89. Depois o livro 4, do 90 ao 106. E por último, né, o livro que nós chamamos de adoração e final, do 107 ao 150. Vou repetir. Livro 1, do 1 ao 41. Livro 2, 42 ao 72. O livro 3, 73 ao 89. O livro 4, 90 ao 106. E o último, do 107, o livro 5, do 107 ao 150. Meus irmãos, nós sabemos que tudo tem um porquê na palavra de Deus. E no meu ponto de vista, e aí é pessoal, é alcançar o perdido pecador. Não é somente fazer com que eu e você que já conhecemos a Cristo e nascemos de novo e somos batizados e professos, não só para isso. Mas eu tenho plena convicção, né, naquilo que eu tenho aprendido durante minha pequena trajetória como pastor presbiteriano, é justamente alcançar aquele que está lá fora. Familiares meus, familiares seus, pessoas conhecidas nossa, no nosso momento de vida cotidiana, seja no mercado, na padaria, na feira livre, onde você estiver inserido, seja você indo para uma consulta no médico, seja você viajando de férias, nós estamos nesse período, né? Algumas pessoas estão descansando merecidamente, outras vão tirar as férias daqui a alguns dias ou alguns meses, merecidamente, seja fazendo o que for. Nós precisamos ter consciência que uma vez cristão, nós não podemos deixar, em período que for, de falar do amor do Senhor. Porque você nunca vai saber o que aquela pessoa está precisando naquele exato momento.
eu estava na reunião ali de oração e senti o desejo de ir próximo, que eu orei pelo seu Jurandir, de estender a minha mão a ele. E eu fiz. Mas e você? Se você sente algo arder no seu coração, você acha que é seu ou é do Espírito Santo? Eu vou ficar sempre com a segunda opção. Eu nunca vou achar que é da minha carne. Porque se eu ando com o Senhor, se eu caminho com o Senhor, apesar da minha imperfeição, da minha pecaminosidade, dos meus problemas conjugais e familiares, eu tenho que fazer. Eu não vou tomar a ceia porque eu briguei com a minha esposa ou com o meu marido. Desculpa, você está errado. Eu não vou tomar, hoje é dia de ceia à noite. Eu não vou tomar a ceia, eu estou pegando isso como exemplo porque muita gente faz isso. Porque eu discuti com meu irmão ou com a minha irmã. Ou porque eu briguei, fiz e aconteci. Não. A mesa é um lugar de reconciliação. Não adianta você querer vir para a mesa reconciliado que você não vai conseguir. E a mesa não é só da igreja presbiteriana. Se nós tivermos visitantes hoje à noite e ele for e estiver em comunhão com a sua denominação, ele está apto a participar conosco. Porque isso é o que o Senhor Jesus deixou. Então, se você olhar para a palavra do Senhor, você vai aprender muito sobre o que Deus quer para cada um de nós. O contexto histórico do livro é justamente aquilo que o Senhor quer fazer por cada um de nós. Se você abrir aí, já que você está com a sua Bíblia aberta, se você olhar o Salmo 3, nós vamos ver aqui neste Salmo, nós vamos estudar ele mais especificamente daqui a alguns dias. Mas este Salmo em específico fala que Davi está fugindo do seu filho, Absalão. Mas Davi não fugiu só de Absalão. Davi fugiu de Saul. Davi fugiu daqueles que adoravam Saul, o rei, que não foi colocado por Deus, mas foi colocado pelo povo. E quando o povo não busca Deus em oração, dá tudo errado. Se os irmãos não tivessem orado, eu não estaria aqui. Outro pastor estaria aqui no meu lugar hoje. Sim ou não? Mas foi feito, nós entendemos que foi feita a vontade de Deus em primeiro lugar. E louvado seja Ele. Que eu consiga, com aqueles que colocaram o meu nome para estar aqui com vocês, que eu dê conta, através do Senhor, para abençoar e edificar a sua vida e a sua família. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, esse é um problema sério. Do que você tem fugido? Ou de quem você tem fugido? Nós, muitas vezes, fugimos da responsabilidade de sermos um presbítero, um diácono, um professor, alguém do coral, alguém que toca, alguém que ministra, seja na SAF, na UPH, na UCP, na UPA, na UMP, ou na melhor idade, não importa. Nós fugimos. Não, pastor. Não, conselho, eu não dou conta do recado, não. Lógico que dá. Eu dou, por que você não vai dar? Não, mas o senhor é o pastor. Não, esquece isso. Se eu não me dedicar, se eu não estudar, se eu não buscar, eu vou ficar parado no tempo. Então, todos aqui, todos, têm condições iguais de ser um servo e uma serva do Senhor. De ser um homem e uma mulher de Deus, aonde você estiver inserido. Talvez você realmente não seja levantado aqui na igreja, mas Deus te chama e te levanta para você estar lá fora. Para que você consiga buscar vidas. Pastor, eu tenho convidado, eu tenho chamado, mas ninguém tem vindo aqui. Não esquente sua cabeça. Se você tem plantado a semente do Evangelho com amor e com dedicação,
vai frutificar e não importa onde. E lógico que a gente quer que frutifique aqui, amém? A gente quer, amém? Ah, bom. Mas eu fiz por muitas vidas, e hoje essas vidas não estão na igreja presbiteriana, estão em outras denominações, mas foram alcançadas por Deus. Eu acho que em uma das vezes que eu passei aqui, não sei se foi logo na primeira que eu vim conhecer a igreja, eu citei o exemplo da minha irmã e do meu cunhado. Quem se lembra dessa história que eu contei? O irmão Timóteo lembra? Os irmãos que não levantaram a mão, por receio, eu vou falar. Eu entreguei um livro para a minha irmã e o meu cunhado. Depois de um tempo, meu cunhado falou: o que você está fazendo comigo? Eu falei: estou orando por você. Não ia em igreja, era da maçonaria. Quer dizer, não tinha uma vida diante de Deus. E eu não o julguei e nem apontei o dedo. Você, sem vergonha. Não, eu só orei. Resultado? Hoje eles caminham com o Senhor. É fácil, irmão? Lógico que não. Você tem que quebrar primeiro o seu paradigma, como o presbítero colocou. Você tem que quebrar primeiro a sua barreira de falar para alguém do amor do Senhor. Mas para isso, eu preciso estar alinhado com o Senhor. Se eu não tiver uma vida de oração, uma vida de devocional, uma vida de busca, e eu não estou falando só aqui dentro da igreja, não vai dar certo. A gente não vai conseguir crescer e avançar aqui em Salto de Pirapora, que é o nosso primeiro objetivo. Mas os irmãos têm que alcançar a família, a irmã tem que alcançar a família, os irmãos têm que alcançar a família. Depois, pastor, os vizinhos. Depois, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, a sua nação e o mundo. Essa é a lógica. Ou pelo menos o objetivo primeiro de cada um dos irmãos aqui e família. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós temos, alguém citou aqui o Salmo 51. Quem foi mesmo? Alguém falou do Salmo 51? Não foi? Sim ou não? Não sei se alguém falou, mas abra lá comigo rapidamente no Salmo 51, que foi justamente o salmo que o rei Davi, quando pecou, recebeu a visita de Natã, e ele começa dizendo assim: compadece-te de mim, quer dizer, tem compaixão de mim, Senhor, segundo a tua benignidade. Deus é bom, eu não sou. Nós somos maus, nós somos corruptos, nós somos imperfeitos, mas Deus é bom. Segundo a multidão, olha só, multidão de misericórdia, apaga, limpa, esquece as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Você já tentou ler esse salmo dessa forma? Pois eu conheço quem eu sou de fato e de verdade, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu não sou justo e não sou puro, nem você é, mas o Senhor é. E ali ele fala: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Meus irmãos, quando você lê a palavra do Senhor pausadamente, com um papel e uma caneta, antes, uma outra dica que eu te dou, tá? Se você quiser, pega, se não quiser, está tudo certo. Antes de orar, antes de ler a palavra, ore. Peça ao Espírito Santo: Senhor, eu não sei nada dessa letra, eu não entendo o que está escrito, mas Espírito Santo, mostra para mim o que quer dizer. Quando você faz esse tipo de oração, a sua mente abre. O Senhor te dá coisas que muitas vezes não dá para mim.
não dá para cada presbítero, não dá para cada líder aqui. Não dá. Porque Deus trabalha de forma individual na nossa vida. Amém? Individual. Eu não vou conseguir levar a Ana Laura, o Daniel e a Elisa para o céu. Eu não vou. Eu gostaria, mas não consigo. Eu consigo a mim mesmo. Mas não é porque só eu vou para o céu que eu vou largar a minha esposa e os meus filhos. E os irmãos e irmãs aqui devem fazer a mesma coisa. Quer ver? Você iniciou o ano 2025. Você, na virada do ano, ou no dia 1º, ou no dia 31, você, em pensamento, você colocou para Deus uma vida? Quem fez isso, levanta a mão. Levanta a mão, irmãos. Ó, pode ficar com a mão levantada aí. Levanta a mão. Quanta gente aí, ó, quer alcançar uma vida ou uma família? O desafio de cada mão levantada, pode abaixar, é você pedir para o Senhor: Senhor, me dá a condição. E é isso que a gente tem que fazer como filhos de Deus. Não tem outra situação. Por quê? Se nós... Fala, meu irmão. Sim? O senhor estava me falando da família do senhor, do que o senhor presenteou a pessoa com um livro. Certamente o senhor orou por essa pessoa. Pincelando bem rapidamente, eu não venho de um lar evangélico. A minha família não é evangélica. Sim. Eu posso dizer o que a maioria das pessoas que não nasceram num lar evangélico, nasceram nesta igreja, em outra igreja evangélica, o que a gente sentia. Eu posso dizer isso, que eu acho que reflete a maioria do que os irmãos sentiam. Quando convidados para participar de um culto, eu namorei e casei com uma mulher que era membro já da igreja presbiteriana, e ela me convidava sempre para estar participando, visitando. Então, nós de fora, eu outrora de fora da igreja, eu achava que estavam as pessoas da igreja, e não é diferente com a igreja daqui, nós achávamos que nós estávamos sendo atraídos para uma arapuca. O que essa igreja quer? Daí eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, vou ser privado disso, vou ser privado daquilo, né? Mas depois que nós fomos alcançados por Cristo, nós conseguimos entender, eu consegui entender, eu acho que a maioria das pessoas entendem isso agora, que aquelas pessoas eram as pessoas que mais amavam a cada um de nós. Então nós temos que pensar nisso também. Sim. E muitas vezes nós convidamos pessoas a vir à igreja, a visitar a nossa igreja, e às vezes encontramos êxito, às vezes não, mas as pessoas que nos visitam, chegando aqui, nós temos que deixar bem claro a essas pessoas: sabe por que vocês estão aqui? Porque alguém convidou vocês. Sabe por que alguém convidou vocês? Porque te ama vocês. Sabe por que ama vocês? Porque querem que Jesus Cristo entre na sua vida e vocês saiam daqui com Jesus Cristo na vida de vocês. Então esse é o grande, digamos assim, é a grande verdade que nós precisamos passar para as pessoas. Não simplesmente fazer uma visita, depois nunca mais voltar. Eu quero que aquelas pessoas, ao adentrarem aquela porta nesse ano que nós estamos iniciando, sejam visitantes pela primeira, para a segunda, não sei, ou terceira vez, ou sempre estão aqui. Nós devemos passar a essas pessoas como igreja, que elas adentraram aqui e estão enchendo o nosso coração de alegria, e a nossa oração é que eles saiam daqui com Jesus Cristo. Amém. Morando no coração dessas pessoas. Amém. Então esse é o grande, digamos assim, o grande trunfo, o grande objetivo nosso tem que ser esse aí.
né? Não de achar que as pessoas, porque muitas pessoas, pastor, pensam que ser membro de igreja é não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Não, ser alcançado por Cristo é ter a liberdade de dizer não. Agora eu posso ter a liberdade de dizer não, não para os vícios, não para as drogas, não para a prostituição, não para a avareza, não para a violência. Então, nós temos que passar isso para as pessoas. Como o senhor falou, quando você adentrou o ano, você orou por uma pessoa, colocou essas pessoas nas mãos de Deus, para que ela possa, nesse ano, que seja já no próximo domingo, amém, que seja já nesse domingo, a nossa resposta. Sim. Que Deus dê resposta para nós nesse domingo já, nesse primeiro domingo. Mas se não for assim, que nós continuemos orando por essas pessoas, né? Às vezes não falamos nem para os nossos parentes, né, os amigos, mas uma vez falando, uma vez convidando, quero que eles entendam. E nós não podemos esconder isso das pessoas. Devemos ser francos a essas pessoas, dizendo assim: sabe por que vocês estão aqui? Porque nós amamos vocês, porque nós não queremos que vocês, nós estamos vivendo cada vez que nós abrimos, eu não sei se o senhor sabe, mas tem no Facebook, tem o Jornal da Cidade aqui, e nós estamos abrindo o Jornal da Cidade, não sei se os irmãos fazem isso, mas abre o Jornal da Cidade, às vezes encontramos com pessoas que acabamos de encontrar há 2 dias atrás, e estão mortas. E a gente falou: pô, eu poderia ter falado, porque eu sou do convívio dessa pessoa e não falei de Cristo para essas pessoas. Sim. Então, irmãos, que nós, como igreja, né, pastor? Obrigado pela oportunidade. Amém. Mas nós, como igreja, nós devemos colocar as pessoas de entrarem aqui. Eles não estão entrando por uma arapuca. Nós não estamos querendo enganar ninguém. Nós não estamos querendo, como se nós estivéssemos presos, querendo que as pessoas estejam presas também conosco. Não, nós queremos que as pessoas entrem e encontrem aqui a liberdade. Sim. Encontre a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém. E nós devemos falar isso para as pessoas. Sabe por que eu te convidei para estar na minha igreja? Porque eu quero que você faça parte da minha igreja. Eu quero que você sinta a mesma alegria que eu estou sentindo. Eu quero que você seja livre, eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja abençoado. E muitas vezes nós não falamos isso. Nós só convidamos e deixamos ao léu. Deixamos que Deus faça o resto. Então nós temos que, assim como o Senhor fez, né, ao dedicar o livro, tenho certeza que o coração do Senhor estava tremendo quando o Senhor entregou o livro para a pessoa. Fala assim: olha, eu sei da dificuldade que essa pessoa vai ter. O Senhor acabou de dizer no que ela cria, no que ela seguia. O Senhor acabou o Senhor sabia o entrave que estava ali. Sim. Né? Mas o Senhor creu que aquele gesto, aquela oração que o Senhor dedicou, hoje teve resultado. Então amém, nós temos que fazer isso também no nosso dia a dia. Amém. Irmãos, nunca vai ser fácil, né? Para ninguém. Você quer que eu troque? Obrigado. Só voltar ali, eu venho de uma linhagem católica, 15 para 16 anos eu entro na Igreja Presbiteriana Central em Itapeva, minha família se converte, nós todos fazemos ali a classe catecúmenos, somos batizados e professos. Eu de 15 para 16 anos, a Ana Laura já nascida no berço presbiteriano, né? E depois um grupo de irmãos, de familiares, saem da central e começam o trabalho em uma das 8 igrejas presbiterianas da cidade de Itapeva. Então, como eu venho de uma linhagem católica, minha irmã católica, né, o cunhado, os pais católicos lá, não foi fácil, irmão, entregar um livro. É só um livro, parece, né? Mas não. Em tudo, um folheto que seja, um papel que você escreveu, é difícil. Porque você nunca sabe o que aquela pessoa vai, né, sentir ao receber aquilo. Porém, quando eu disse, né, se você orar antes, se você pedir a Deus antes, as coisas vão fluir em nome de Jesus. E isso acontece da vontade e da maneira dele.
Não estou dizendo aqui que amanhã é para você ir aí numa livraria, comprar qualquer livro e fazer isso. Não. Você tem que pedir orientação a Deus. Você tem que falar com Deus. Você tem que abrir a palavra, como nós estamos fazendo. Então, rapidamente, retornando aqui, a mensagem do livro, do livro de Salmos, ela é muito específica. Dentro dos 5 livros, ela tem para cada livro uma conotação. Justamente o primeiro grande livro, né, vai falar de fidelidade à aliança, que vai do 1 ao 41. Esse livro que nós vamos começar a estudar a partir do próximo domingo, nesta sequência, ele vai dizer isso. O segundo grande livro vai falar da esperança de um reino messiânico. Por quê? Nós precisamos compreender que o Antigo Testamento é sempre uma preparação de homens e mulheres falando de uma pessoa que viria, que é Jesus Cristo, o Rei prometido, né? Yeshua HaMashiach, o Messias prometido, Jesus o Messias. Então esse é o tópico do livro 2. O tópico do livro 3 é o Deus de Israel, Yahvé, como o Deus de toda a criação. E aí, para que a gente possa alinhar, nós precisamos também entender Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Torá, o Pentateuco. Porque justamente no primeiro e no segundo livro de Gênesis vai falar de toda a criação, de tudo aquilo que Deus fez em sua perfeição. E nós também compreendemos e sabemos, aqueles, lógico, que estudam a palavra, que quando nós vamos para o capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a desobediência e a introdução do pecado na humanidade. O livro 4 vai falar, desculpa, eu pulei o 3. O 3 é a esperança do Messias após o exílio. Nós temos que compreender justamente que ainda o povo vivendo na dura cerviz, na escravidão, ele ainda tinha a esperança de que um dia tudo aquilo ia acabar. Então eu e você, meu irmão e minha irmã, se estamos passando um momento de dificuldade, seja financeira, seja na saúde, seja familiar, profissional ou até mesmo aqui dentro da igreja, não fique sem esperança, porque isso é um período, você não vai viver isso eternamente. Mas para que você saia dessa condição, primeiro, buscar a Deus, em primeiro lugar. E pedir ao Senhor, Senhor, me tire disso. Eu não aguento mais, não dou conta mais. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque, irmãos, o ano 2024 não foi nada fácil. Ano 2024 não foi fácil. 2025 nós temos uma esperança que seja sempre melhor. Pelo menos nós cristãos, ou os verdadeiros cristãos, sempre quando passam a virada de ano, colocam no seu coração que esse ano seja melhor. Porque esse que passou foi muito complicado. Talvez para você que está aqui nesta manhã não foi tão assim. Mas para a pessoa que está do seu lado, na sua frente ou atrás de você, foi até pior que o seu. E nós não sabemos. Porque nós não convivemos intimamente uns com os outros. Deveríamos, mas isso não acontece. E esse quarto que vem falar então do Deus de Israel e de toda a criação que eu citei há pouco. E por último, né, o Cântico da Ascensão, os poemas e os salmos de louvores. Então esses 5 livros vai nos dar um pouco mais de bagagem e conhecimento para que a gente possa caminhar neste novo ano.
E assim, eu já quero ir para a minha conclusão dessa minha introdução, é falar para que você não fique desesperado. Não. Quando uma pessoa está desesperada, é sinal que ela não tem nenhuma orientação. Ela está desorientada. Mas nós, pelo menos eu creio que todos nós aqui nesta manhã, e aqueles que estão nos acompanhando, nós temos uma orientação. E a nossa orientação é a palavra de Deus. A nossa orientação é o Senhor da palavra. Nós buscamos a palavra, nós oramos, nós vivemos, ou pelo menos tentamos viver esta verdade. Então, aqui a conclusão é essa. O Salmo, ou o livro dos Salmos, é uma coleção muito rica. Ela é diversificada. Ela fala do mesmo momento de dor e sofrimento, de alegria e adoração daqueles que estão buscando o Senhor. Dividido nesses 5 livros, ou 5 partes, nós temos a abrangência, então, de temas que vai ser muito pertinente para cada um de nós. E eu creio em nome de Jesus que aqueles que acompanharem aqui, então, as aulas, vão ser muito abençoados e edificados para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque este livro reflete para mim e para você uma experiência daqueles nossos antepassados, o que eles passaram, e que não é diferente da nossa realidade atual. Você já parou para pensar, ou pelo menos tentou refletir, tudo aquilo que você lê na palavra do Senhor, às vezes encaixa com aquilo que você está passando? Não sei quantos aqui podem concordar comigo, mas muitas vezes, ou muitas das vezes, que nós estamos lendo a palavra, ou estudando a palavra, ou até mesmo ouvindo um sermão de domingo à noite, vem de encontro àquilo que a gente está atravessando. Por que será? Talvez o que Deus colocou no meu coração esta semana para eu pregar hoje à noite, não atinja a igreja toda, mas atinja uma pessoa, e louvado seja Deus por isso. E talvez não atinja alguém daqui de dentro, alguém que está nos acompanhando pelas mídias sociais. Nós não sabemos. A minha intenção é que a palavra fale primeiro ao meu coração e depois ao seu coração. E que de alguma forma te oriente, me oriente a continuar a nossa caminhada logo após a gente sair daqui. Porque o verdadeiro objetivo, meu irmão e minha irmã, é realmente colocar em prática o que a gente aprende aqui dentro da igreja. Não adianta você ficar um obeso de conhecimento da palavra. Não. Você tem que compartilhar. Você tem que repartir aquilo que você está aprendendo. E aqui vai outro detalhe que eu quero te passar. Você não precisa falar como eu falo. Você não precisa pregar como eu prego. Seja você em nome de Jesus. Porque da sua forma, da sua humildade, com o seu conhecimento, seja ele pequeno, médio ou grande, não importa. Deus vai te capacitar e Deus vai te usar em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor continue então nos abençoando e que nós possamos ter um domingo aí, um restante de domingo na presença do Senhor. Se prepare hoje, agora você voltando para sua casa, medite durante o dia, durante a tarde, para que o Senhor, voltarmos aqui, estarmos reunidos logo mais, para que o Senhor fale ao nosso coração e nós possamos sentar à mesa com o Senhor e termos uma comunhão viva e verdadeira em nome de Cristo. Amém? Devolvo a palavra à minha irmã.